No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical. O tema da lição dessa semana está falando sobre o avivamento na vida pessoal. O comentarista destaca aqui na lição o texto áureo em Salmos 63, versículos 3 e 4, que diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Na verdade prática, ele destacou o seguinte: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. E a leitura bíblica em classe que ele trouxe nessa semana foi Salmos 63, do versículo 1 ao 8. Não tem como haver um avivamento eclesiástico, né? Ou seja, na comunidade cristã, sem que haja o avivamento pessoal, né, da vida de cada cristão. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele, busquemos ter uma vida avivada no Espírito Santo e estarmos na presença dele. E isso de uma forma diária. Não é só apenas quando a gente vai à igreja no fim de semana, no domingo ou nos cultos da semana, né? Tem gente que não tem condições de estar, mas nós temos que ter essa comunhão, essa intimidade com o Pai diariamente. A lição dessa semana, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o avivamento na vida do salmista. O segundo tópico fala sobre o avivamento espiritual do crente. E o terceiro tópico vem falando sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. E aí eu gostaria de trazer um comentário desses Salmos 63, do versículo 1 ao 8, com relação ao avivamento na vida do salmista, né, de Davi. Nós podemos ver que nesse salmo ele contém uma dose do calor e da vida devocional de Davi, semelhante a qualquer um dos outros escritos dele, mas nesse aqui é de uma forma mais restrita, né? Essa questão da devoção a Deus da parte de Davi. E aí, como a gente vê algumas cartas, né, de Paulo, algumas que são mais amorosas, as que são mais amorosas foram de quando ele estava passando por situações, né? Então, as cartas de Paulo que eram mais amorosas foram datadas do período de quando ele estava encarcerado, né? Então, e alguns salmos também, eles são mais amorosos, né? Quando Davi escreveu eles no período que estava passando pelos desertos. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui nos versículos 1 e 2 desse Salmo 63, quando ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Então, em primeiro ponto aqui, a gente vê de Davi, no caso, né, uma busca sincera e o seu desejo diante de Deus sendo colocado ali. Nesse tempo aqui desse salmo, Davi ele estava no deserto de Judá, como nos relata o título do salmo, né? Como ele nos informa. Ou seja, no bosque de Herete. Isso a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 5. Ou no deserto de Zif, 1 Samuel, capítulo 23 e o versículo 15. Até lá, né, em Canaã, que era uma terra tão frutífera, era uma terra tão produtiva e tão povoada, havia lugares também desérticos e que eles eram menos produtivos. Então, foi exatamente em um desses locais onde Davi se encontrava quando ele estava escrevendo, no caso, esses Salmos aqui 63. E a gente vê que todos os apuros, né, e todas as dificuldades de um deserto não pode fazer com que percamos a sintonia dos louvores sagrados, que a gente sabe que os salmos são louvores, né?
que foram entoados para Deus. Mesmo nesses momentos, é nosso dever e nosso interesse a manutenção de uma jubilosa comunhão com o Pai. Nesses versículos, Davi anima-se a se chegar mais a Deus por intermédio de uma fé viva e ativa, né? Ele procurava, mesmo na hora difícil, na hora de angústia ali que ele estava passando, mas ele se animava a buscar a Deus, porque ele sabia que o socorro dele viria. Nesse momento aqui, Davi, ele estava longe da Arca da Aliança, né? Porque ele estava num local afastado, então ele estava longe da Arca da Aliança, estava longe da palavra, estava longe dos sacramentos que faziam no tabernáculo naquela época, ou seja, estava longe das atividades da casa de Deus. E a gente sabe também pela palavra que Davi era um homem que gostava de estar na casa de Deus. E aí Davi disse: a minha alma tem sede de ti. A privação que ele estava ali de não poder estar na presença de Deus estava despertando nele os desejos intensos por Deus, né? Os seus desejos ali estavam aumentando e ele ansiava e sofria enquanto não era restaurado ao livre exercício das ordenanças divinas. Então, enquanto ele estava ali naquele deserto, ele não estava reclamando, nem estava se queixando, não estava murmurando, mas ele estava orando a Deus, buscando a Deus, né? E aguardando em Deus que ele pudesse retornar para estar novamente na casa do Pai. Mas aí, o que será que realmente Davi ele estava desejando tão apaixonadamente? Aí a gente vê no versículo 2, né? Qual o seu desejo e qual era o seu pedido? Simplesmente era ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Foi o que Davi expressou ali, né? Então esse era o desejo mais apaixonante dele ali naquele momento, era de estar na casa de Deus para ver a fortaleza de Deus, né? Ele queria vê-las em secreto, da mesma forma que as via sobre a assembleia, né? Quando ele estava ali reunido com todos na casa do Senhor. Então ele queria ser resgatado daquele deserto. Só que Davi ele não queria ser resgatado daquele deserto apenas para estar no palácio, para estar na companhia de amigos, né? Para voltar a estar nos cultos com a presença dos levitas, dos sacerdotes. Mas principalmente ele queria sair daquele deserto para quê? Para ver a fortaleza e a glória de Deus, ou seja, o glorioso poder de Deus e a poderosa glória de Deus, que representam todos os atributos e perfeições de Deus. Então, este era o interesse maior de Davi ali naquele momento, era o desejo que ele tinha. E para que isso? Porque ele estava querendo ter mais intimidade com Deus e também que ele pudesse ter as agradáveis impressões do poder de Deus, da glória de Deus, cravadas no seu coração. Agora, nos versículos 3 ao 6, a gente vê aí a satisfação de Davi em Deus, a gente vê também a sua estima por Deus e ainda vemos também a sua comunhão secreta com Deus, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então, nesses versículos aqui, nós vemos como é rápido para que as queixas e as orações de Davi se transformem em ações de graças. Depois de 2 versículos apenas, né? Do primeiro e do segundo, que expressam o seu desejo, né? De buscar o Senhor. Nós temos aqui alguns outros que expressam a sua alegria e satisfação neste contato dele com o Pai. No Salmo 105, versículo 3 diz: alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Mesmo na aflição, nós devemos saber que temos ainda assim motivos para louvar ao Senhor,
desde que o nosso coração esteja sensível a Ele. E aí, como o nosso coração vai estar sensível a Deus? Quando nós estamos em busca, né, da presença de Deus, em meditação da sua palavra, temos nossa vida consagrada ao Senhor, buscamos Ele em oração, em jejum, e aí o nosso espírito ele fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Então a gente vê aqui que Davi ele diz que a benignidade de Deus é melhor do que a vida. Ou seja, é melhor do que a vida com todos os seus consolos, melhor do que a vida no melhor que ela possa proporcionar a um homem. Melhor do que uma vida longa e próspera. É a benignidade do Senhor. No versículo 4, a gente pode analisar que Davi, ele resolve levar uma vida de gratidão e também na dependência de Deus. O louvor a Deus, ele deve ser uma tarefa vitalícia, né? Não é uma coisa que a gente faz um dia e depois não quer fazer mais. Então, nós temos que fazer, temos que estar dando louvor a Deus diariamente, né? Até o fim da nossa vida. É preciso que sempre nós tenhamos um sentimento de gratidão pela bondade que Deus já realizou em nossas vidas em tempos passados e sempre voltar a agradecer por sua bondade. A cada dia nós devemos dar graças e não nos desviar dos nossos deveres em função de nenhuma das aflições deste tempo presente. Ou seja, nenhuma é como a palavra diz, né? O que nos separará do amor de Deus? Né? Nada nos separará, nem a dor, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade. E ali tem aquele nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Então aí, né, ele está dizendo aqui que mesmo nas dificuldades, mesmo nas aflições do tempo presente, né, o que nós estejamos passando, as circunstâncias, as situações, nós não podemos deixar de louvar a Deus. Nós vemos também aqui que Davi ele se fortalecia quando ele pensava em Deus. Às vezes podemos ver que Davi estava aos prantos na sua cama, como relata o Salmo 6 e o versículo 6. Mas essa era a forma pela qual ele enxugava as suas lágrimas. Era entregando os seus pensamentos a Deus. Então ali na sua hora, né, de deitar, de dormir, mesmo que ele não dormisse, mas ele estava ali pensando em Deus, entregando aqueles pensamentos, né, que estavam vindo sobre sua mente naqueles momentos difíceis, estava ali entregando a Deus. Quando o sono não vier, por causa da dor, né, por causa de uma doença física ou de qualquer distúrbio em nossa mente, a nossa alma pode ficar tranquila ao se lembrar de Deus e nele encontrar repouso. Talvez uma hora de meditação nos seja mais benéfica do que uma hora de sono. Chegando nos versículos 7 e 8, onde Davi expressa a sua confiança e alegre expectativa no Senhor. É nossa obrigação jubilar à sombra das asas de Deus, o que denota que recorremos a Ele pela fé e pela oração de forma tão natural quanto os pintinhos correm para debaixo das asas da sua mãe, né? Quando eles sentem frio, quando eles estão assustados, é uma coisa natural. Eles correm, né? Ali para debaixo das asas da galinha. E quem tiver besta que vá lá mexer, né? Eu mesmo, quando eu era criança, que morava no Rio de Janeiro, eu passei pelo quintal de um vizinho e tinha uma galinha que ela estava choca. E eu passei, eu não lembro o que aconteceu ali. Eu sei que aquela galinha voou nas minhas costas e eu fiquei toda arranhada. Então, porque ela realmente protege os seus pintinhos ali de baixo. E essa figura de linguagem também com relação à proteção, né, da galinha pelos seus pintinhos ali debaixo das suas asas, revela a nossa confiança na capacidade de Deus e na prontidão em nos socorrer. Bem como o refrigério e satisfação que nós temos, né, no seu cuidado e na sua proteção, de sabermos que realmente nós estamos orando e que a nossa vida está ali guardada em Deus. Pois quando nós nos entregamos ao Pai, nós devemos ficar despreocupados, né? Devemos ficar tranquilos e ficar satisfeitos, livres do medo do mal.
porque a gente sabe que o nosso Deus, né, é o Deus que vive, é o Deus que está atento às nossas vidas e que nos guarda, que nos protege. E era exatamente isso ali que Davi, ele tinha esse sentimento. E aí, para finalizar esse primeiro tópico, as bases e o estímulo da confiança de Davi em Deus eram duas coisas. Então, a primeira coisa que era como base para ele eram as suas experiências passadas com o poder de Deus, nas quais ele havia lhe trazido o alívio. Então, em momentos anteriores ao que Davi estava passando ali naquela hora, né, ele lembrava das experiências que ele já tinha passado e que Deus tinha socorrido ele, que Deus tinha dado alívio, né, aos sofrimentos, a tantas coisas que ele tinha passado quando ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai e tal. Então, isso aí era uma coisa que era uma base, né, para ele ter a confiança que ele tinha em Deus. E a outra coisa era um sentimento presente que ele tinha de que a graça de Deus o carregava em... E a segunda coisa que ele tinha como base era o sentimento presente que ele tinha de que a graça de Deus o carregava em todas essas perseguições. Então, a graça de Deus estava lá sobre a vida dele, para que ele passasse pelos momentos de tribulações, né? Então, e com tudo isso, a gente vê que é Deus que nos sustenta na nossa busca a Ele, né? É Ele quem reaviva o nosso amor por Ele e nos consola enquanto não alcançamos as nossas metas. Então, enquanto a gente está passando pelo tempo de espera, a gente sabe que é Deus quem nos fortalece, né? Quando nós estamos trilhando o caminho, né, de espera, vamos dizer assim, a gente sabe que é Deus que nos sustenta, né? Pela graça dele na nossa vida, como a própria palavra diz, né? Como ele disse a Paulo, a minha graça te basta. Então, que nós possamos descansar na graça do Senhor. E isso tudo representava um grande incentivo para que o salmista esperasse receber de Deus no tempo devido aquilo que ele tão zelosamente desejava, porque Deus havia despertado em Davi pela sua graça esses desejos e os mantinham firmes. Então a gente vê aí que o avivamento na vida de Davi, né? Ele dependia de Deus, queria estar na presença de Deus, buscava em Deus, e nesse Salmo 63 a gente vê como ele colocou a confiança dele, sabendo que Deus o livraria daquela situação. No primeiro subtópico, onde ele fala aqui sobre reservando uma agenda de piedade, onde ele destacou aqui, assim, a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Então, isso aqui é um dever nosso, né? Eu não sei se você faz, mas se você não faz, se você não tem uma vida de devocional, comece de agora, né? Já deixe um tempo reservado com Deus para você fazer a sua leitura bíblica diariamente. E fazendo assim, uma leitura bíblica diária, você vai poder até fazer uma leitura corrida, né? Ler com meta de leitura para poder você obter, tipo, você vai querer ler a Bíblia em um ano, e aí você vai ler 3 capítulos de segunda a sexta, 4 capítulos no sábado e no domingo, mas aí você vai terminar a leitura bíblica em um ano. Mas nós temos que ter esse tempo, é um compromisso, né? Como se você pegar a sua agenda, tal hora do dia é a hora que eu vou estar aqui com Deus, fazendo meu devocional, meditando na palavra, né? Fazendo orações. Pode acrescentar livros, né? Que edifique também a sua vida. Existem muitos livros bons, né? De homens de Deus, que Deus tem se utilizado para estar trazendo edificação para a igreja. O segundo subtópico aqui está falando sobre a prática da oração, né? Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritual avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. Então,
Então, tem que ter esse tempo com Deus, né? De devocional, de leitura da palavra, de oração. Mesmo que não dê para você passar 1 hora, né, orando, mas todo dia você tá lá, 15 minutos, você tem aquele compromisso. Então, o que Deus vai ver em você, ele vai sondar o seu coração e ele vai ver o compromisso que você quer ter nesse mover diário de oração, nesse tempinho que você reservou para estar ali na presença de Deus, mas você tá com compromisso, né? Todo dia você tá lá no seu lugar secreto, conversando com o Pai. O terceiro subtópico diz: o crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Quando a gente está lendo a palavra, a gente está meditando na grandeza, né, nas experiências que aquelas pessoas que estão ali relatadas na Bíblia tiveram com Deus. Então, a gente vai estar meditando nas coisas de Deus. Ela também previne o nosso coração de pecar, porque a Bíblia, quando a gente olha para ela, né, a gente vai se analisar pela palavra e a gente vai ver se a gente está enquadrado dentro daquilo ali que ela está falando para nós, que ela está nos ensinando ou não. Mas a gente tem que moldar a nossa vida exatamente de acordo com aquilo ali que está escrito, né? Aquilo que Jesus deixou de ensinamento para nossas vidas. Então, a nossa vida tem que se moldar à palavra de Deus, né? E não a palavra de Deus se moldar a nós da forma que a gente quiser. Ela também nos consola, ela também dirige a nossa vida e ordena também a nossa vida pessoal. Então, através da palavra, como a gente vê também falando lá no Salmo 119, 133, no Salmo 119, 105, né? Que ela guia os nossos passos, ela dirige a nossa vida. E através da palavra de Deus, a gente tem um direcionamento certo, né? Por onde nós devemos caminhar. Para você que chegou até aqui, desculpa, perdi a finalização desse vídeo. Não sei por que não gravou. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, aciona o sininho, dá o teu like e deixa teu comentário aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.